Olá pessoal do Reforço Notável Saber, aqui é o professor Jardel, o professor de matemática do Reforço. Eu vim gravar esse vídeo aqui para poder auxiliar vocês na resolução dessa atividade aqui, ok? Aqui na questão 2, ele pede para compor os números, né? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve revisão com vocês aqui. Eu vou só adicionar mais uma página para a gente poder revisar alguns conceitos básicos antes de estar respondendo, tá bom? Por exemplo, aqui eu vou colocar uma ferramenta poderosa chamada quadro valor de lugar, tá bom? O sistema de numeração decimal ele é baseado em posições, tá? Valor posicional. Bem, eu vou começar aqui pela primeira ordem, que é conhecido como ordem das unidades, tá bom? Vou colocar aqui unidade. Aí vem a segunda ordem, que é a dezena, centena. Com essas três ordens aqui, eu componho uma classe. Essa classe é chamada classe das unidades simples, ok? Ela é chamada de classe das unidades simples. Aí a segunda classe, composta também por três ordens, porque a cada três ordens nós completamos uma classe, ok? Aqui é a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Como eu já falei, né? Aqui é a classe dos milhares, tá bom? Vou colocar aqui unidade simples, e aqui, no caso, milhares, tá? Classe dos milhares, tá bom? E aqui nós vamos até a classe dos milhões, tá? Existem outras que é bilhões, etc. Mas a gente vai trabalhar até a classe dos milhões, tá bom? Aqui eu vou colocar milhões, ok? Eu vou colocar de vermelho para diferenciar, tá bom? Aqui é a unidade de milhões, dezena de milhões, centena de milhões, ok? Isso aqui se chama quadro valor de lugar. Essa primeira, que é a ordem das unidades simples, é chamada de primeira ordem, ok? Primeira ordem. O que vem a ser a ordem? A ordem vai ser justamente a quantidade de algarismos. Essa segunda aqui é chamada, que é a ordem das dezenas, né? É a segunda ordem, tá bom? Segunda ordem é a ordem das dezenas das unidades simples. E aqui, no caso, você tem a terceira ordem, que é a ordem das centenas, ok? A cada três ordens, como eu falei para vocês, nós formamos uma classe. Uma classe é composta por três ordens. Quando você completa três ordens, você já vai partir para outra classe. No caso aqui, nós temos a classe dos milhares, tá bom? Aqui seria a quarta ordem e assim sucessivamente até chegar à nona ordem que está aqui, tá bom? A quantidade de ordens que o número possui vai ser a quantidade de algarismos que ele tem. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, como 2530. Eu vou colocar aqui 2530. Qual o algarismo que representa a ordem das centenas? É justamente o algarismo de número 5. Ó. Se eu for esquecer os outros números, aqui eu vou ter 5 centenas ou 500 unidades simples. Por exemplo, o valor relativo do algarismo 3, ele está se referindo justamente à ordem que ele possui. No caso, como o 3 está na ordem das dezenas das unidades simples, ele vale 3 dezenas, que é equivalente a 30 unidades, ok? Qual a diferença de valor relativo e valor absoluto, né? Por exemplo, vou colocar o outro número aqui, vou colocar de... mudar a cor, botar verdinho, né? Vou colocar aqui 95 milhões 738 mil 941. Por exemplo, qual o valor absoluto do algarismo de número 7? O valor absoluto dele é o próprio valor que ele representa, no caso. O valor absoluto é o próprio algarismo, no caso é 7, ele representa o 7. E o valor relativo? O valor relativo é só olhar a ordem que ele está colocado. Ele está colocado na ordem das centenas de milhar, então ele vale 7 centenas de milhar. Uma centena de milhar é 100 mil, então se eu tenho 7 unidades, 7 centenas de milhar, quer dizer, então eu tenho 700 mil, ok? No caso aqui eu coloquei um zero a mais, 700 mil, tá bom? Senão aqui eu estava transformando em milhões, desculpe.
Pronto, aqui eu tenho 7 centenas de milhar, que é equivalente a 700 mil. Esse aqui é o valor relativo, ok? Sabendo desse resumo que a gente já fez aqui agora, né, a quantidade de ordens que o número possui vai ser a quantidade de algarismos que ele tem, então a gente já vai partir para responder as outras questões, tá bom? Então vamos aqui com base nesse conteúdo. Aqui a gente tem o seguinte, ó, temos 3.000 mais 7 mais 50. Ó, usando o QVL, você tem aqui 3.000, né? Aqui os 50 são 5 dezenas, então a ordem das centenas eu não tenho nenhuma, é 0. Aí eu vou colocar aqui 50 na ordem das dezenas e o 7 na ordem das unidades, ok? 3.057. De modo análogo, isso aqui também, ó, eu tenho 10... Perdão, eu tenho uma dezena de milhar, que é 10.000, certo? 8 unidades de milhar, no caso aqui vai ficar 18.000. 7 centenas, 700, né? E 2 unidades. Eu não tenho nenhuma dezena, né? Das unidades simples, mas eu tenho uma unidade. Então é 18.701. Aqui na letra C, nós temos 200.000, que é 2 centenas de milhar. 200.660. No caso, a ordem das dezenas de milhar é 0, a ordem das unidades de milhar é 0, e o 600 entra na ordem das centenas, e o 6 na ordem das dezenas das unidades simples. Aí aqui fica 2.660. Aqui, no caso, eu tenho 3.900.909. Então, você vai escrever 3 milhões, certo? Aí vem o 900 mil, né? 900 mil, 909, ok? No caso é 3.900.909. É um pouquinho chato, mas também dá para fazer. Aqui temos 785 mil, né? No caso aqui, já formou uma classe. 811, né? Que é 10 mais 1 vai dar 11. Então, você vai escrever assim: 785 mil, certo? 811, porque aqui eu tenho uma dezena e uma unidade, que formam 11. Aqui no item, na questão 3, diz o seguinte: assinale a alternativa correta, seguindo as dicas, né? Vou mudar a cor aqui novamente, para não confundir. Não tem 12 dezenas, ok? Tem 8 unidades, tudo bem, então a gente sabe que esse número tem 8 unidades. Tem algarismo 3 na casa das unidades de milhar, então ele vai ser 3.000 e alguma coisa, né? É maior do que 3.200, ok. Ó, o único número que eu tenho aqui que é maior que 3.200, ó, aqui a gente já elimina, não é essa, não é essa, não é essa também, porque não é menor que 3.200. Ele é menor que 3.500, já elimina 8.000. E, como ele é maior do que 3.200, elimina essa outra hipótese. E ele realmente obedece essa condição. Vai ser a letra E. Por quê? Porque eu tenho 3.208. No caso, as minhas 8 unidades estão aqui. E esse número aqui obedece às condições. 3.200 é menor que 3.208, que é menor do que 3.500. Prosseguindo aqui, escreva os números do quadro abaixo na ordem indicada, né? Ele pede para escrever na ordem crescente. A ordem crescente é do menor para o maior, ok? Então, o menor número que eu vejo aqui é o número 7. Então, eu vou escrever 7 é menor que. Agora, eu vou procurar o segundo menor, localizei aqui, que é o 56. E o próximo número que eu vou achar aqui vai ser 228. 228. Aqui, no caso, o próximo número vai ser 2006, né? Tá bem aqui. 2006, que é menor que esse outro aqui, 6.700. 6.700. Aí, no caso, que é menor do que 17.897, né? Vamos eliminando aqui esses números que a gente está escrevendo. 97. Eu vou eliminar esses aqui que a gente já pegou, né? Para não confundir. Então, pessoal, agora o próximo número. Aqui é 600 milhões, né? Aqui é 5 milhões. Aqui é 23 milhões. Então, vai os 5 milhões aqui. Aqui, no caso, eu vou só dar 3 pontinhos para dar ideia de continuidade, né? Aqui,
5 milhões, perdão. 5 milhões. E aqui, no caso, 23 milhões. 23 milhões 900 mil. Que é menor do que esse último número que está aqui. Que é 600 milhões, tá? Não vou escrever não, mas vocês vão subentender isso aí, tá bom? Prosseguindo aqui na nossa atividade, a gente vai ter o seguinte, ele pede para escrever na ordem decrescente. É só você partir do maior para o menor na ordem contrária, né? No caso, como a gente finalizou lá com 600 milhões, a gente vai continuar aqui com 600 milhões. Tá bom? 600 milhões é maior que você vai colocando o restante dos números na ordem inversa, tá bom? Questão 5 diz o seguinte. Do número 142.908.673, quantas ordens ele tem? Lembra que a quantidade de ordens é a quantidade de algarismos que o número possui? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 ordens. E quantas classes? A cada 3 algarismos, 3 números, nós temos uma classe. 1, 2, 3. Nós temos 3 classes, ok? Que é a classe das unidades simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. O algarismo de terceira ordem. Bem, terceira ordem nós sempre começamos a partir da ordem das unidades. Primeira, segunda, terceira. É o algarismo de número 6. O algarismo de menor valor absoluto. Lembra que o valor absoluto representa o próprio número? No caso aqui vai ser o zero, tá bom? O algarismo de valor absoluto aqui é o zero, tá ok? Vamos prosseguir. O algarismo de maior valor relativo. Valor relativo é o valor que ele está na posição, ou mesmo valor posicional. E o valor que tem maior valor relativo é o último, que está na última ordem, que no caso é o algarismo de número 1. Você vai colocar 1 aqui. O algarismo da oitava ordem, bem, a gente tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. É o algarismo de número 4, ok? Prosseguindo aqui, a questão 6. De acordo com números de informações abaixo, faça o que se pede. Segundo o Censo Demográfico 2010, a população do Brasil era 190.732.694, né, de habitantes. O que ele pede aqui? Como se lê esse número, né? Bem, como se lê é escrever ele por extenso. No caso, você vai escrever 190 milhões, ok? 190 milhões 732.000, certo? Bote aqui o 1000, vírgula. Agora o restante, 694. E acabou. Ok? Pronto. Prosseguindo, letra B. Quantas ordens tem esse número? As ordens são a quantidade de algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele possui 9 ordens, ok? Quantas classes ele tem? No caso, eu tenho uma aqui, 2, 3. Que a cada 3 algarismos eu tenho uma classe. Então, aqui eu tenho 3 classes. Decompõe esse número. Bem, para decompor, vamos escrever ele aqui, no caso, 100 milhões, né? 100 milhões mais 90 milhões, 90 milhões, ok? Mais, agora aqui, 700 mil, né? 700 mil, 30 mil, né? 30 mil, o próximo ali é 2.000, mais 2.000, agora ficou fácil, né? Mais 600, deixa eu só ampliar aqui, mais 600, mais 90, mais 4. E acabou. Letra E. Qual algarismo que ocupa a ordem das unidades? É o último, né? Que é o 4. Na verdade, o primeiro, né? Que aparece da direita para a esquerda. Continuando aqui. Questão 7. Escreva o número correspondente. 107. No caso, 107. 85.000
346. No caso, 85.346. Letra C, 520 milhões, 186. Acho que é 141 mil, né? No caso, esqueceu de colocar aqui um erro da questão, né? No caso aqui, 520 milhões, 341 mil, né? 186. Vou botar bem aqui em cima, porque não vai caber, né? 520 milhões, 341 mil, 186. Ok? Esse aqui é o número que ele dá. Agora é o outro número. 399 milhões. 399 milhões. Então a gente vai começar aqui. 399 milhões. 399 mil. 399 mil. E acabou. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido. Desejo a todos um ótimo estudo. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Um abraço.